A China consome mais energia do que qualquer outro país na Terra, mas a maior parte dessa energia não está onde está a demanda. As maiores zonas industriais do país ficam ao longo da costa leste. Cidades como Xangai, Pequim e toda a faixa costeira consomem enormes quantidades de energia todos os dias. A indústria pesada, a manufatura, o transporte e a demanda residencial se concentram todas nessa região. A maior parte das reservas de gás natural da China está localizada no oeste, especialmente em regiões como Xinjiang e bacias como a do Tarim. Essas áreas são ricas em recursos, mas ficam longe dos principais centros populacionais. Em alguns casos, a distância entre a oferta e a demanda ultrapassa 4.000 quilômetros. Essa distância não é uma distância pequena. Agora pense no que é necessário para transportar gás por essa distância, não por navio, não por caminhões, mas por uma tubulação fixa que precisa funcionar sem parar, dia e noite, atravessando desertos com temperaturas acima de 50 graus Celsius, cadeias de montanhas com baixo oxigênio e áreas onde o solo pode se mover sem aviso. A China construiu um sistema de dutos que se estende por mais de 20.000 quilômetros, ou cerca de 12.500 milhas, transportando mais de 90 bilhões de metros cúbicos de gás todos os anos. E conecta algumas das regiões mais remotas da Ásia às suas maiores cidades. Então, como se constrói algo assim? E, mais importante ainda, como manter o gás fluindo sem parar por toda essa distância sem falhas? Antes desses gasodutos, o transporte de energia dependia muito do carvão e dos trens. O carvão podia ser transportado, mas há um custo ambiental enorme. Cidades do leste da China enfrentaram anos de forte poluição do ar, principalmente devido à queima de carvão. O gás natural ofereceu uma alternativa mais limpa. Ele produz menos emissões, reduz a poluição urbana e apoia o crescimento industrial de forma mais eficiente. Mas o gás não é fácil de transportar por longas distâncias sem infraestrutura. Caminhões são ineficientes. O transporte marítimo exige liquefação e terminais. Ambas as opções aumentam o custo e a complexidade. A China também começou a importar gás natural liquefeito, mas isso criou outro problema. As importações dependem de rotas marítimas sujeitas a pontos de estrangulamento, elevando o risco para a segurança energética a longo prazo. A China precisava de uma conexão direta e constante entre seus campos de gás no oeste e as cidades do leste. Um sistema capaz de transportar grandes volumes de gás diariamente, sem depender de rotas externas ou limitações do transporte ferroviário e marítimo. Essa necessidade levou a uma solução: construir um gasoduto atravessando todo o país. É aí que entra o gasoduto Oeste-Leste. Isso nunca foi apenas um gasoduto. Desde o início, a China construiu isso como um sistema. Tudo começou com a linha 1. A linha 1 percorre aproximadamente 4.000 quilômetros desde a bacia do Tarim, em Xinjiang, até Xangai. A construção começou em 2002 e o gás começou a fluir em 2005. Ela foi projetada para transportar cerca de 12 bilhões de metros cúbicos por ano. Isso já fez as principais cidades abandonarem o uso de carvão, mas a demanda da China continuou. Então, começou a construir a linha 2 em 2008, com a operação total começando alguns anos depois. A linha 2 é de uma escala completamente diferente. Todo o sistema se estende por cerca de 9.000 quilômetros, incluindo linhas principais e ramais. Sua capacidade salta para cerca de 30 bilhões de metros cúbicos por ano, mais que o dobro da linha 1. Ela vai de Korgas, no noroeste de Xinjiang, até Guangzhou, em Guangdong. Até Gansu será paralela e interligada ao primeiro gasoduto Oeste-Leste. E é aqui que o sistema muda. A linha 2 não transporta apenas gás nacional, ela se conecta diretamente à Ásia Central. O gás flui de países como Turcomenistão, Uzbequistão e Cazaquistão para a China, através de gasodutos transfronteiriços, e então entra na rede Oeste-Leste. Esses gasodutos da Ásia Central juntos podem fornecer mais de 55 bilhões de metros cúbicos por ano, somando várias linhas que abastecem a China. Depois veio a linha 3 em 2015.
A linha 3 adiciona mais de 7.000 quilômetros e mais 30 bilhões de metros cúbicos por ano de capacidade. Ela vai de Xinjiang até a costa sudeste, conectando mais províncias e aumentando a flexibilidade do sistema. E a expansão não parou por aí. A China está agora construindo e expandindo a linha 4 com uma capacidade planejada de cerca de 15 bilhões de metros cúbicos por ano e milhares de quilômetros adicionais de dutos em desenvolvimento. Quando você junta tudo, a rede se estende bem além de 20.000 quilômetros, cruzando dezenas de províncias e abastecendo centenas de cidades. A escala fica evidente no volume transportado. Somente entre 2021 e 2025, esse sistema entregou mais de 400 bilhões de metros cúbicos de gás natural para o leste da China. Esse não é um número pequeno. Para comparar, esse volume é próximo do consumo anual total de gás de grandes economias inteiras. Esse sistema transporta essa quantidade continuamente, todos os dias. Isso não é apenas infraestrutura, é uma espinha dorsal energética nacional construída em escala continental. Mas distância e capacidade são apenas parte da história. O verdadeiro desafio começa quando esse gasoduto sai do mapa e entra no terreno. Transportar gás por milhares de quilômetros já é difícil. Fazer isso em um terreno como este é outro patamar. O gasoduto oeste-leste não passa por terras planas e estáveis. Ele atravessa regiões onde o solo se move, o clima leva os materiais ao limite e, em alguns casos, a própria terra pode se mover. Vamos começar pelo oeste. Uma grande parte do gasoduto atravessa o deserto de Taklamakan, um dos maiores desertos de areia móvel do mundo, cobrindo mais de 330 mil quilômetros quadrados. Este não é um lugar para construir algo e esquecer, pois a superfície está sempre mudando. As dunas de areia se movem o tempo todo e, em alguns locais, avançam vários metros ao ano. Se um gasoduto fica exposto, acaba sendo enterrado. Se a pressão se acumula de forma desigual no tubo, gera estresse estrutural prolongado. Depois, tem a questão da temperatura. No verão, a superfície pode ultrapassar 50 graus Celsius. No inverno, ela cai abaixo de zero. Esse ciclo se repete todo ano, expandindo e contraindo o aço repetidas vezes. Por isso, o gasoduto precisa ser protegido tanto do movimento quanto da temperatura. Grandes trechos ficam enterrados no subsolo com camadas anticorrosivas. Em áreas de alto risco, engenheiros instalaram barreiras para retardar o movimento da areia. Ainda assim, o ambiente não é fixo. O deserto muda, exigindo monitoramento constante do gasoduto. Agora, vamos às montanhas. A rota cruza as montanhas Tian Shan, e aqui o problema muda completamente. Agora você lida com elevação, terreno e acesso, não mais com areia em movimento. Em altitudes altas, o oxigênio diminui e os trabalhadores se cansam mais rápido. As máquinas são mais difíceis de operar. Levar materiais ao local demora mais. E ao contrário das planícies, não é possível traçar uma linha reta. O gasoduto precisa seguir o terreno. Isso significa mais curvas, mais reforço e mais preparação para cada seção. As encostas precisam ser estabilizadas. As seções precisam ser ancoradas. Deslizamentos de terra são sempre um risco. Isso desacelera tudo. Cada quilômetro nas montanhas exige muito mais esforço do que um quilômetro em terreno plano. E há ainda um terceiro problema. Terremotos. Regiões do oeste da China estão perto de falhas geológicas ativas, o que pode causar movimentação repentina do solo. Mesmo depois que a construção é concluída, um gasoduto rígido não resistiria a isso. Por isso, trechos do gasoduto são construídos para suportar movimentos. Juntas flexíveis permitem pequenos deslocamentos sem romper a tubulação. Segmentos reforçados controlam as mudanças de pressão e todo o sistema é monitorado em tempo real. Assim, qualquer queda de pressão ou problema estrutural é detectado imediatamente. Agora, junte tudo isso. Você tem um gasoduto transportando dezenas de bilhões de metros cúbicos de gás todos os anos por desertos que se movem, montanhas que dificultam a construção e regiões onde o próprio solo pode se deslocar. No entanto, atravessar desertos e montanhas é um desafio. Manter o gás fluindo por essa distância é outro. Nessa escala, o gás natural não simplesmente flui de uma ponta a outra. Todo o sistema precisa ser projetado para empurrar o gás adiante, controlá-lo e mantê-lo estável ao longo de milhares de quilômetros.
Vamos começar pelo próprio tubo. Esses dutos são enormes. A maioria dos trechos tem cerca de 1 a 1,2 metros de diâmetro. As paredes de aço são grossas, feitas para suportar alta pressão continuamente. Isso não é um sistema de baixa vazão. Ele é projetado para transportar bilhões de metros cúbicos de gás todos os anos. Cada seção é tratada antes mesmo de ser instalada. A superfície externa é revestida com anticorrosivo para protegê-la do solo, umidade e variações de temperatura. Por dentro, a superfície é lisa para diminuir o atrito, facilitando o movimento rápido do gás com menos perda de energia. Imagine isso em grande escala, milhares de quilômetros. Cada seção é construída com o mesmo padrão. Um ponto fraco pode afetar toda a linha. Agora pense na pressão. O gás perde pressão à medida que avança. Em distâncias curtas, isso é administrável. Em dezenas de milhares de quilômetros, isso se torna um grande problema. Sem intervenção, o fluxo diminuiria e eventualmente pararia. É por isso que as estações de compressão são essenciais. Essas estações são colocadas ao longo do gasoduto, normalmente a cada 150 a 200 quilômetros. Cada uma recebe o gás, comprime e o empurra adiante, funcionando como reforços ao longo da rota. Sem elas, o gasoduto não funcionaria nessa escala. Agora veja o custo. Só a linha 1 custou cerca de 5 a 6 bilhões de dólares para ser construída no início dos anos 2000, enquanto a linha 2 custou cerca de 20 bilhões de dólares. As linhas seguintes demandaram investimento ainda maior pela escala e complexidade. Quando você inclui expansões e conexões internacionais, o investimento total chega a dezenas de bilhões de dólares. Então, isso não é uma pequena melhoria na infraestrutura existente. Este é um sistema nacional construído do zero. Nos Estados Unidos, existem gasodutos, mas eles são fragmentados, diferentes operadores, diferentes rotas construídas ao longo do tempo. Na Europa, esses gasodutos atravessam fronteiras, aumentando a complexidade política e regulatória. A China adotou outra abordagem. Ela construiu um sistema de longa distância e alta capacidade como uma única rede coordenada, uma direção, um propósito, um fluxo contínuo. E esse sistema ainda não está terminado. A China ainda está expandindo-o. A demanda por energia continua crescendo, especialmente nas regiões costeiras, e as linhas existentes já estão operando em alta capacidade. A China adiciona novos dutos e rotas, aumenta a vazão e conecta mais fontes de suprimento à mesma rede. Quando você olha para esse sistema como um todo, não se trata apenas de mover gás de uma região para outra, mas de resolver um problema geográfico em grande escala. Agora, deixe-me te perguntar, outros países conseguiriam construir algo assim, nessa escala, atravessando um terreno tão difícil? Ou isso é algo que só a China consegue fazer? Compartilhe sua opinião nos comentários.